Deus, ele é bom. E os seus atributos, eles são imutáveis. Deus, ele não muda. Foi falado aqui sobre Hebreus 13:8. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Nós mudamos, as nossas condições mudam, os nossos pensamentos, as nossas convicções, mas Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável e ele é bom. Deus, ele continua fazendo e operando todas as coisas. Graças a Deus. Tema da mensagem dessa noite: unção ou presença? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês e nós vamos decorrer ela durante a ministração. Eu gostaria de fazer uma colocação apenas para você. Vamos abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu tinha marcado na mídia o versículo 15, mas eu vou começar do versículo 1. Irmãos, tem algumas coisas a qual eu vou falar e vou ministrar, que Deus colocou no meu coração, mas eu creio que nós estamos todos aqui adorando a Deus e somos pessoas maduras. Então eu quero que você entenda que não é nada pessoal, não é nada direcionado, mas quando eu falar, usar alguns pronomes, algumas coisas assim, entenda que quando eu falar de igreja, a igreja no modo geral, quando eu falar de sistema, de algumas coisas, não é particularmente alguém de vocês. Nós nunca vamos subir aqui para entregar algo que alguém direcionou, para afrontar alguém, ou para... Entenda que quando eu falar isso, amém? Não é com você pessoalmente. Eu falo de igreja, falo de alguns sistemas, falo de algumas coisas, amém? Êxodo capítulo 33, diz assim a palavra do Senhor. Ó. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Feche os teus olhos, Pai. A tua presença é tudo em nós. Nós apresentamos diante do teu altar a tua palavra, fala conosco. Trata os nossos corações, Senhor. Ministra o teu querer, a tua vontade, e que as nossas convicções, os nossos pensamentos sejam todos levados cativos a Cristo agora, Senhor. E que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta lá no primeiro livro de Samuel, capítulo número 8. Você só deixa ela aberta aí. Como eu disse, o tema da mensagem dessa noite é unção ou presença. Nós costumamos valorizar muito as coisas. Valorizamos muito as coisas, principalmente as coisas que nós não temos. Porque aquilo que nós temos e conquistamos hoje, amanhã passa a ser talvez de não ter muita importância ou valor. Hoje o carro zero que compramos, adquirimos, daqui 1, 2 anos você já não olha mais da mesma forma, você já fica desgostoso, deu uma raladinha ali no poste, no portão, fez alguma coisa, aquele carro você já acabou perdendo o gosto, aquele cuidado que você tinha de lavar, limpar quando tirou ele da agência, da concessionária, isso passa. Nós costumamos valorizar, costumamos olhar para os carros à nossa volta, do vizinho, no trânsito, e falar: poxa, se eu tivesse aquele. Fazemos isso com muitas coisas, às vezes com o nosso cônjuge, o homem ou a mulher. Às vezes é aquela paixão, aquele amor para casar, e depois que casou, acaba depreciando a esposa, o esposo. Acabamos visualizando coisas ao redor e valorizamos: olha, se minha esposa fosse assim, olha, se o meu marido fosse daquele jeito. Costumamos valorizar, mas nem sempre valorizamos as coisas certas. A presença de Deus, ela é essencial nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui no decorrer da história 2 homens, 2 personagens muito conhecidos, Saul e Davi. Pessoas que vocês já conhecem talvez muito melhor do que eu, mas nós vamos decorrer um pouquinho na história da vida desses 2 homens. A presença de Deus, ela sempre tem que ser valorizada em nossa vida. Nunca desconsidere a presença do Altíssimo, porque isso é muito importante. O inimigo, quando ele começa
a nos atacar, ele conhece talvez a sua vida melhor do que você mesmo, conhece a minha vida melhor do que eu mesmo, ele sabe os nossos pontos fracos. O inimigo, ele começa roubando. Isso era estratégia de guerra. Se você pegar os livros do Antigo Testamento, se você ver como o povo, as estratégias de guerra, o povo ia minando as forças. O inimigo faz isso em nossas vidas. Você acha que ele vai tirar as coisas de uma vez? Não, é aos pouquinhos. O povo ia lá, começava a tirar as pedras do muro, é ou não é? Ia lá, tirava, não derrubava de uma vez, ia lá, tirava as pedras do muro. O povo ia lá, cortava água, abastecimento. Ia lá, dali a pouco tirava o alimento. Aí dali a pouco, aquele povo, aquela cidade já estava bem enfraquecida. Aí eles iam lá e atacavam. O inimigo, ele começa a minar as nossas forças, ele começa roubando, ele tira. E como que ele vai fazer isso? É com pequenas coisas e às vezes nem percebemos. Essas coisas passam desapercebidas muitas vezes em nós. E quando eu falo, aquela colocação que eu fiz no começo, de sistema, de igreja, ele faz isso com a igreja. A igreja é um lugar onde, principalmente aos últimos acontecimentos que aconteceram na minha vida, mas eu sou muito grato a Deus por tudo, é um lugar que na minha concepção e na minha vontade, é um lugar que eu acredito que deveria estar cheio todos os dias. Mas o que o inimigo faz? Ele vai minando as forças, vai colocando, olha, você já está indo muito na igreja, ó, talvez se você descansar um dia, não vai ser tão difícil assim, né? Você vai saber contornar. Segunda-feira nós estávamos aqui na reunião de oração, foi uma bênção, nós estávamos em 4 pessoas e, meus irmãos, foi maravilhoso. Nós choramos, eu chorei, Deus falou conosco, tivemos testemunho, foi uma bênção. Mas o inimigo, ele vai minando as forças. Quando nós precisamos receber algum recado, alguma orientação, uma chamada de atenção para as coisas referentes ao reino de Deus, as coisas ministerial, é que algo não está certo nas nossas vidas. Numa igreja grande, de 1.000, 2.000, 5.000 membros, ou numa igreja pequena de 30, 40 pessoas, você pegar um culto e as pessoas, você ter que ver lá, olha, as pessoas faltaram, isso aconteceu, aquilo outro, é triste, porque você fala, meu Deus, as pessoas estão focando em pessoas, em liderança, não é na pessoa de Jesus. Porque quando nós agimos assim, nós vamos atrás da unção, e eu vou começar a falar sobre isso, a unção que nós temos, que nós carregamos, que as pessoas têm, muitas vezes as pessoas estão atrás delas, e quando você anda atrás da unção, você está atrás de pessoas, e às vezes você está atrás da pessoa, olha, hoje eu estou aqui porque essa pessoa, ela profetiza, essa pessoa, ela fala forte, ela gira, ela faz isso, aquilo, mas amanhã depois ela vê uma outra ali que traz revelação, ela fala, eu vou atrás daquela unção ali, eu vou atrás daquela pessoa, e acaba fazendo tudo errado. E aí, tudo aquilo que nós temos, um corpo diaconato enorme, aí quando você olha lá, as pessoas precisam ser chamadas a atenção para virem à igreja. Quando chega ao ponto de um grupo de louvor, sei lá, tem 3, 4, tem igrejas que tem mais do que isso até, e você chega ao ponto de cobrar as pessoas, olha, você tem que estar presente na igreja para cumprir o seu chamado. Olha, um tempo atrás eu tenho muitos amigos de diversos lugares e conversava com um outro dia, músico, e hoje em dia nós estamos na fase de mídia, de internet, e hoje em dia as pessoas costumam falar muito isso, a pessoa falava, olha, eu sou levita. Meu irmão, você sabe o que é um levita? Você sabe o que é ser da tribo de Levi? Você sabe o que é as funções que tem? E a pessoa falava, eu sou levita, eu toco, eu canto, eu sou levita. E quando nós pegamos as funções lá, voltar um pouquinho aqui no Antigo Testamento, o pastor determinou alguns horários aqui, quais são eles? Temos oração de segunda às 8, temos o culto de quarta às 8, temos a MAP no lar às 8, temos, eu não tenho, mas tem o louvor, o ensaio às 8, temos o culto aos domingos. Quando foi destinado à tribo de Levi para cuidar, foi destinado 24 horas do dia, para tudo. Você acha que o levita, ele subia no púlpito aqui, tocava um teclado, um instrumento? Não, o levita, ele cuidava de tudo do templo, da porta para dentro, era responsável por tudo. Era limpeza, era manutenção, era tudo que o levita fazia. E hoje em dia os músicos falam, olha, eu sou levita, tal. E tinha um amigo que era uma bênção.
Nós estávamos numa igreja, ele subia na hora do louvor, acabava o louvor, ele ia lá para a praça, do outro lado da rua, ficava lá com as meninas conversando, batendo papo. Quando estava perto da hora de voltar o louvor, voltava para dentro da igreja. Eu sou levita. A função de um levita não é essa. A função de um levita tem outras funções. E a tribo foi destinada a todo o cuidado do templo. E não precisava falar para ninguém não, porque era 24 horas destinado às pessoas. Era 24 horas. É um tempo grande, será que 2 horas no culto, que nós adoramos a Deus, que nós entregamos a Deus? Talvez seja, a nossa rotina é muito cansativa, né? Nós temos muitos afazeres que às vezes nós precisamos falar para Deus, Deus, hoje eu preciso um pouquinho de folga. Olha, o Senhor já fez tudo para mim, tudo que eu precisava, mas olha, eu preciso de uma folguinha aqui. Será 24 horas o templo aberto? Já pensou se a igreja fosse ficar 24 horas aberta? Será que teríamos pessoas aqui? Talvez para murmurar teríamos bastante, mas para ajudar seremos poucas. Eu me recordo que alguns anos atrás nós fizemos um relógio de oração, igual nós temos aqui, mas nós fazíamos na igreja, e fazíamos somente 12 horas no dia da ceia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Era uma dificuldade para achar as pessoas para orar, meia hora cada um, e um render ao outro. E durante o dia, às vezes, você tinha que voltar, porque não tinha pessoas para orar, tal. Nós fazemos aqui, graças a Deus, é em casa, cada um no conforto do seu lar, ali. Mas o levita tinha essa função, entre outras coisas que tinham. E nós costumamos valorizar muitas coisas, mas a presença de Deus nós não valorizamos. E Saul, ele foi levantado para ser rei. Só que o interessante, veja aí na sua Bíblia. Agora vamos lá em 1 Samuel 8, versículo 5. O que diz aí, ó? E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Veja só, Deus tinha um povo. Nós somos o povo de Deus, não somos? Todos concordam? Deus tinha um povo, escolheu um povo, ao qual Deus cuidava, Deus guiava, mas o povo estava vendo que as outras nações tinham um rei, era uma monarquia, e o rei conduzia aquela nação, o rei colocava ali impostos, o rei pegava os filhos, o rei tomava tudo daquele povo, mas a nação de Israel estava falando: olha, Samuel, nós queremos um rei. Olha, Deus é bom, Deus fez tudo, mas nós precisamos de um rei que nos guie, que vá à frente à guerra. E o povo estava dizendo assim para Deus: Deus, tudo que o Senhor fez para mim basta, não é mais importante. Tudo que Deus fez não importava mais, porque o povo queria um rei. E foi constituído um rei. Aí nos versículos seguintes, olha o que acontece, olha o 6, ó. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. É forte isso, irmãos. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Quando eu leio isso, eu fico assim impressionado, porque o povo estava rejeitando a Deus. Algumas vezes falei outro dia em outra ministração, com algumas atitudes nós rejeitamos a Deus. E o povo estava rejeitando completamente a Deus. Estava dizendo: Deus, nós creremos e precisamos de um rei. E o rei foi constituído, Saul foi levantado. E o rei colocava muito peso sobre o povo. O povo tinha que pagar impostos, dar seus filhos. Já pensou? Você criar um filho bonitinho, passou talquinho ali, trocou a fralda, lindo, maravilhoso. Daqui a pouco você vê o seu filho puxando carroça, puxando os cavalos, puxando as pessoas ali. Você criou um filho para isso, mas o povo estava querendo isso. Estava dizendo para Deus: Deus, é isso que nós queremos. E quando nós temos tudo de Deus, e nós falamos: Deus, eu não preciso muito disso. As coisas estão me atraindo aí fora. Hoje nós vivemos uma igreja que precisa atrair as pessoas, precisam ter coisas para atrair, um evangelho que precisa seduzir as pessoas para adentrar a igreja, e isso está completamente errado. E o povo dizia assim: olha, Deus, tudo que o Senhor fez para mim basta, queremos um rei. E o rei foi levantado. Diz a palavra de Deus que o rei Samuel questionou, mas Deus ouviu e foi lá. E diz que entre Israel não existia um homem mais,
bonito. Saul era bonito, do ombro para cima sobressaía sobre todos, grande, forte, da tribo de Benjamim, capitão de guerra, general dos exércitos, despedaçava os lobos ali nas mãos. Foi levantado um rei, a qual o povo queria. E aí, durante esse período, nós vemos que o rei começou a reinar, mas não foi constituído ou feito da vontade do sacerdote. O profeta sabia qual era a vontade de Deus, mas o povo queria, assim foi feito, e o povo começou a ser conduzido por um rei. E o rei, ele ia à frente da batalha, ele guerreava, estava à frente, conduzia o povo. E chegou a um determinado momento que numa das batalhas dos filisteus, estavam para vir, foi dada uma ordem, uma determinação, era uma ordenança. E ali os filisteus estavam vindo e o rei ficou desesperado. E falou: olha, o povo está se dispersando e o profeta não vem. E cadê o sacerdote ali, alguma coisa? E o rei começou a ficar desesperado. E aí o que Samuel fez? O erro que Samuel cometeu, ele foi oferecer o holocausto. Mas entenda, ele foi oferecer o holocausto para outros deuses? Não, ele foi oferecer o holocausto para o Deus de Israel. E ofereceu. E quando ele estava oferecendo, diz a palavra de Deus que Samuel chegou. E Samuel disse: Saul, o que fizeste? Hoje mesmo o teu reinado seria confirmado nessa terra. Mas por causa disso, Deus não te aprovou, Deus o rejeitou. E Deus já tinha havido escolhido um outro homem. Mas veja só, muitas vezes estamos dentro da igreja, existe a unção, existe a presença de Deus, são coisas diferentes. E a partir desse momento, a presença de Deus, ela não é mais na vida de Samuel. Só que a unção é diferente. A unção, ela habilita, a unção, ela capacita, a unção, ela ensina. É ou não é verdade? O Michael é um músico, é um professor. Quantos anos você tem de conversão, Michael? 15, 20? 20 anos. O Michael é mais de 20? Você é mais velho que eu então, hein? Rapaz, começou cedo. Mais de 20 anos de conversão. O Michael, além de ser músico, ele é professor, ele ensina. Então vai cair bem o exemplo que eu quero dar para vocês. Nesses 20 e poucos anos aí que você tem de conversão, você casou depois de alguns anos, tem a sua esposa ali. É um milagre, né? Casou. Aí, o que acontece? Nesse tempo todo que você é casado, teve algum dia, algum culto que você veio para a igreja, que antes de você chegar na igreja você discutiu com a sua esposa? Você brigou com a sua esposa? Existiu? Mas nem por isso, teve algum dia que você esqueceu o acorde, a sequência de Dó maior, a diminuta? Teve algum dia que você esqueceu? Isso não impede. As igrejas estão cheias de pessoas que tem unção, mas não tem a presença de Deus. Os púlpitos estão cheios de igrejas que tem muitas pessoas atrás disso. E a igreja, ela está querendo as pessoas que consomem, elas estão vendendo esse produto. As pessoas têm a unção, mas não têm a presença de Deus. Muitas pessoas que passam por esse púlpito, homens, mulheres, por todas as igrejas, você sentado aí, não tem como você saber muitas vezes. Você está lá. O Michael muitas vezes entrou por essas portas, cantou, tocou, ensinou os músicos, e você aí do outro lado, você sentiu a presença de Deus, você se arrepiou, você pulou. Por quê? A unção está sobre a vida dele, ele sabe o que fazer. Foi ensinado, a unção te habilita, a unção te capacita, ele já sabe como fazer, ainda se não tiver a presença de Deus, ele sabe a receita. A pessoa que vai ministrar, que vai pregar, já sabe o caminho. Mas muitas vezes quem está daí do outro lado, ela não sabe diferenciar. A presença de Deus, ela é mais importante do que a unção. A unção é importante, mas a presença de Deus é muito mais. Nesse momento, Saul disse assim: Deus, eu vou fazer pelo meu jeito. E ele fez, e a presença de Deus, Deus não era mais com ele. Nós conhecemos a história de Saul. Saul passou por diversas coisas, que chegou ao ponto de Samuel interceder por ele. E Deus falou assim: olha Samuel, entenda uma coisa, eu vou traduzir com as minhas palavras. Você não entendeu até agora que eu o rejeitei, eu não quero mais saber desse homem, eu não quero mais saber dele, esquece.
E todos aqueles que estiverem indo atrás também, deixa ele lá. Eu não quero mais saber. Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou. Mas Saul era capacitado, era habilitado. Saul ainda continuou reinando. Por 38 anos ele continuou sendo rei de Israel. Mas ele precisava mostrar para as pessoas que a presença de Deus era com ele, que as coisas de Deus eram com ele. Às vezes estamos aqui, existem pessoas desse lado, nas igrejas, nos louvores, que elas precisam mostrar para as outras que Deus está com ela. Saul começou a procurar pitonisa, procurou muitas coisas, falou: olha, eu preciso da resposta, porque existe um povo que depende de mim, que vê as minhas atitudes, que vê as coisas que eu falo. Olha, vê aí se Deus não fala, se alguém não fala comigo. Ele começou a se desesperar, mas a presença não era mais com ele, e aí não tinha mais jeito. Quando a presença de Deus sai da vida do ser humano, tudo se acaba. A unção vai continuar. Se você ver lá em João 2:27, vamos abrir lá? João, primeira carta de João, primeira epístola de João 2, versículo 27. O que diz lá? Ó? E a unção que vós recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como elas vos ensinou, assim nela permaneceis. Saul tinha unção, porque a unção estava sobre a vida de Saul. Foi derramado óleo sobre a vida dele. Samuel foi lá, ungiu o rei sobre Israel. Só que se nesse final de semana o pastor passar uma sessão pipoca aqui, o filme da vida de Saul e da vida de Davi, todos nós, unanimemente, ficaremos com a vida de Saul. O que Saul fez? Saul ele errou? Saul ele errou. Mas Saul não ofereceu holocausto a Deus, mas ele errou, porque não era para oferecer, entre outras coisas que depois ele continuou fazendo. Mas era diferente de Davi. Davi era um homem, diz a palavra de Deus, sanguinário. Davi ele não tinha misericórdia, Davi ele matava. Davi ele matava. Tem o nosso amigo, nosso irmão Fábio aqui, que quando entrou conosco no grupo de homens, começou a ler o Velho Testamento, não é, Fábio? E aí ele começou a ter uma visão de Deus, falar: ué, Deus é um carrasco, Deus só mata, só faz isso, não é? Foi, aí nós orientamos, o pastor orientou de como começar a ler. Mas se você pegar a vida de Davi, Davi era sanguinário. Davi ele matava, Davi ele não tinha misericórdia dos seus adversários. Diferente de Saul, Davi cometeu muitas coisas. Davi cometeu um adultério. Davi ele foi mandante de um homicídio. Ele mandou matar a mulher, o marido de Betseba, Urias. Davi cometeu muitas coisas. Davi entrava na cidade e matava crianças. Imagina você se deparar com uma pessoa hoje que matava crianças. Qual que era o nosso consentimento? Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o problema não é o pecado que você cometeu, o problema não é o erro que você cometeu, o problema não é aquilo que você deixou de lado, o problema é como você se levantou e como você se direcionou a Deus. Guarde isso no seu coração. Talvez você não se recorde de nada do que eu falei aqui hoje, eu vou falar até o final do culto, mas guarde essa frase: Deus, Ele pode te levantar de um fracasso, mas nunca vai te levantar de uma desculpa. Não existe um homem da Bíblia que deu desculpa para Deus que continuou de pé. Não existe um. Não me recordo. Me lembra aí porque minha memória deve estar um pouquinho fraca. Mas todos aqueles que pediram perdão a Deus, Deus teve misericórdia. É a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus. É a presença de Deus que faz diferença em nossas vidas. Irmãos, talvez hoje o culto de quarta-feira talvez era para ser um culto que não coubesse pessoas. Talvez nós que somos mais próximos, que estamos na atividade trabalhando, tínhamos que ficar em pé lá para dar lugar para as pessoas. Mas as pessoas não querem. As pessoas estão dizendo: Deus, o Senhor não é tão importante assim. A tua presença, Senhor, não é tão importante assim. A tua presença, Senhor, olha, já foi legal, mas hoje eu consigo caminhar com as minhas pernas. Saul tinha unção, ele foi ungido rei. A unção estava sobre a vida de Saul. Mas o profeta Samuel, ele foi, caminhou e dialogou com ele. Eu fico imaginando Samuel lá falando: Saul, o que você fez, Saul? Você ofereceu holocausto, agora Deus rejeitou.
Agora Davi tinha a presença de Deus sobre a sua vida. A unção estava sobre Saul, a presença de Deus estava sobre Davi. Davi pecou. Abre aí no Salmo 51. Eu não anotei esse salmo lá, mas a gente precisa confirmar tudo aquilo que falamos. Salmo 51. Davi pecou, adulterou. E esse salmo, eu estava me recordando aqui, ele fala bem sobre isso. Ó. E diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, quando eu leio isso, eu falo, Davi era um homem diferente. Davi era totalmente diferenciado. A unção estava sobre a vida de Saul, a presença estava sobre a vida de Davi. Davi pecou, mas todas as vezes que Davi dobrou o seu joelho no seu quarto, que Davi estava ali no secreto dizendo, Deus tem misericórdia, a presença de Deus estava com ele, porque era um coração puro. Agora eu fico imaginando o profeta agora, diferente. O Natan teve que levar uma mensagem a Davi. E agora imagina você, o profeta, indo até lá, assim como aquele que foi também levar a palavra a Paulo, que depois se tornou. Agora imagina o profeta se direcionando para o rei e falando, rei, existia um homem, rei, sem ovelhinhas, tal, tinha bastante, tinha um homem que só tinha uma, tal, e ali nós ficamos conjecturando e falando, imaginando como é que foi. E ali o profeta é levado a falar com Davi, e eu fico imaginando a apreensão de Davi, do profeta, porque esse homem matava todo mundo. Esse homem talvez tinha a espada ali, a tiracolo, e talvez do jeito que fosse falar, e do jeito que o profeta ministrou, dizendo, olha rei, aconteceu isso, e o rei começou a se enfurecer. Olha, mas onde foi isso? Olha rei, foi em Israel. Olha, aconteceu isso, mas aonde foi isso? Olha rei, foi aqui, bem perto do seu. Olha, olha rei, este homem foi você. E Davi, ele recita esse salmo aqui, 51. E ele começa a se quebrantar, ele dobra os seus joelhos, ele rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça e fala, Senhor, eu pequei contra ti. O problema não é aquilo que nós cometemos, é como nós nos achegamos a Deus. Como que nós damos valor para as coisas referentes a Deus. Saul ele desprezou, Davi diz aqui, no Salmo 51, quanto tempo esse salmo foi escrito? E ele está dizendo assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Era um homem que dava muito valor às coisas referentes a Deus. Nós temos tudo aqui, na nossa mão, e muitas vezes rejeitamos, irmãos. Irmãos, não é nada pessoal, nós já passamos, eu tenho 21 anos de conversão, de ministério, vocês devem ter muito mais, já passaram por outros lugares, vocês viram muitas coisas. Irmãos, tem coisas que nós passamos que nós ficamos, às vezes pensamos, poxa vida, mas por que isso acontece? Senhor, hoje a igreja era para estar cheia. Senhor, hoje nós não precisávamos pedir isso, nós não precisávamos falar aquilo. Quando na verdade as pessoas gostam de status, como eu falei no começo, olha, eu sou levita, tal. Irmãos, as pessoas querem o status, mas as tarefas as pessoas não querem, elas fogem. Davi dava valor às coisas referentes a Deus, à presença de Deus. Davi foi quem instruiu. Eu fico imaginando Salomão, ainda hoje eu comentava, estava fazendo uma cliente, estava ministrando sobre a vida dela, estava falando sobre isso. Salomão, ele teve muitas mulheres. Nós entramos nesse detalhe, ela estava falando, Salomão teve 1000 mulheres. Eu falei para ela, foram 700 mulheres, 300 concubinas. E eu falei, imagina quanta sogra.
porque tudo isso de mulher. Mas você vê que só mulher vira sogra, né? Então mulher tem esse dom. E ali você vê que Salomão foi instruído, Davi recebeu ali toda a instrução de como fazer, de como armazenar, de como ia ser feito, e instruiu o seu filho. E lá em Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer. E aí o que acontece? Eu imagino que todos os dias Davi estava ali instruindo a Salomão, seu filho: olha filho, ande em sabedoria, olha filho, faça isso, olha filho, peça isso a Deus. Eu fico imaginando isso. Quantos nós temos? Quantos anos cada um de vocês tem? 12? 11. Olha lá, 12, 11. Aproximadamente, somos os jovens que temos hoje. Mas temos ali o Pedro. Quantos, Pedro? Levi? 15. Se vocês pudessem pedir uma coisa para Deus hoje, o que vocês iriam pedir? Vocês já passaram. O que viria no coração aí? Deus falava: pede o que quiser. O que vocês pediriam para Deus? E vocês? São tímidas. Nós não temos ao certo a idade, mas nós sabemos que Davi instruía seu filho. E Salomão, quando recebe isso e fala para Deus o que ele quer, os estudiosos, os teólogos dizem que era aproximadamente nessa faixa etária de idade. Agora imagine uma pessoa nos dias de hoje, dentro ou fora da igreja, o que pediria para Deus? Salomão pediu sabedoria. E você acha que Salomão tinha 50 anos de idade? Você acha que Salomão tinha 60? Não, ele era jovem também. E o seu pai o instruiu no caminho. E ele tinha valores, princípios. Davi, ele não rejeitava as coisas referentes ao reino de Deus. Davi, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para a sua vida. E nós vemos que os resultados da vida de Davi eram diferentes da vida de Saul. Os resultados não garantem vida. A unção garante resultado, porém os resultados da unção não garantem vida. Agora a vida garante os resultados e garante a unção, porque a vida é em abundância, a vida de Deus, é a presença de Deus em nós. Entende? Vocês conseguem identificar? Fui claro? Alguém ficou confuso na mente de alguém? Irmãos, a unção, ela tem que ter em nossas vidas, é muito bom, mas a presença de Deus é muito melhor. A unção, ela faz parte do nosso ministério, ela capacita, mas a presença de Deus é muito melhor. E como que nós vamos identificar isso quando nós vemos as pessoas agora? Talvez você vai ter um olhar clínico agora, porque como nós falamos, usamos o exemplo do Maicon, músico. Ele ia chegar aqui, mesmo ele tendo uma discussão em casa com a Carla, ele ia subir, ia tocar, não ia errar nada, ia ser perfeito aqui o louvor. Também. Eu não sei se foi por causa de bolo, que foi, que brigaram, que a Carla faz uns bolos gostosos. Mas irmãos, agora para nós precisamos saber identificar, porque a presença de Deus, ela tem que acompanhar a vida da profeta. Ela acompanha a unção. Agora muitas vezes a unção não acompanha. Porém aquele que está debaixo da graça, que está debaixo da vontade de Deus, ele carrega as duas coisas. Não quero dizer que não é importante sim. É muito importante. Mas Davi, ele valorizava. Então, para que você não se esqueça, a partir de hoje você não se esqueça isso na sua vida. A unção estava sobre Saul, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Só que a presença estava sobre a vida de Davi. Saul reinou mais 38 anos e teve algumas coisas, alguns problemas e morreu. E Davi foi entronizado. E quando o trono foi tirado de Saul, quando algumas pessoas falam: olha, o trono foi tirado, Deus não tira nada do que ele deu. Não foi o trono que foi tirado de Saul, foi a autoridade, foi a presença, porque o trono foi dado pelos homens. Nós vemos aqui que foi os homens, as 12 tribos mandaram lá seus representantes, as 12 tribos de Israel se levantaram e elegeram um rei. Não foi Deus quem nomeou Saul. Então Deus não podia tirar um trono que ele mesmo não havia dado. Então foram os próprios homens. Deus não vai tirar nada que ele deu a você. Agora aquilo que não é, você pode perder. Como também Deus não vai requerer nada que não seja ele quem tenha dado. Talvez você aí no suor do seu trabalho tenha conseguido imóveis, bens,
muitas vezes, e aí você ouve uma oferta, um clamor em outros lugares, você fala, olha, eu vou ofertar minha casa, e aí você vai arrumar briga com a sua esposa. Deus, ele não vai requerer nada que ele mesmo não te deu. Deus, o trono foi dado pelos homens. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Nós temos que diferenciar o reino de império. Nós temos que escolher o que nós queremos para as nossas vidas. Se é o reino de Deus ou se é o império que o homem pode oferecer. Porque hoje nós podemos nos corromper com muitas coisas. Muitas coisas podem corromper a vida do homem. E muitas coisas podem adentrar a igreja quando isso é permitido. E muitas vezes quem está sentado aí vai consumir e não vai nem saber. Mas a presença de Deus, ela é a mais importante em nossas vidas. É uma coisa que nós não podemos abrir mão. Se esse culto tivesse aqui 2 pessoas, nós teríamos que estar na mesma intensidade. Se tivesse 300 pessoas, era na mesma intensidade. Nós não podemos mover o nosso coração em relação às coisas, circunstâncias que o mundo dá. Eu me recordo que há muitos anos atrás, nós víamos aquelas pessoas caminhando para a igreja, com aqueles carrinhos velhos, aquelas bíblias embaixo do braço. E hoje em dia o evangelho é um evangelho que você vai desfrutar. Venha para o reino, você vai conseguir casa, iate, carros, é tudo isso que você vê estampado nas mídias. Eu não fico muito tempo nisso daí, eu não consumo muito, vez ou outra eu dou uma passada por causa do trabalho, mas não gosto. Mas quando eu vejo, é só isso que eu vejo. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, o que nós recebemos de mais valioso é a nossa salvação. É isso que Deus enviou Jesus para fazer por nós na cruz. Agora tudo aquilo que você conseguir é consequência da sua vida, irmão, do seu esforço, do seu trabalho. Deus pode providenciar um milagre, o irmão pode te abençoar. Irmãos, tudo isso aqui faz parte, é consequência. Mas o mais importante é a salvação, é a vida eterna, é a certeza que um dia nós vamos morar com Deus, que nós vamos ter, olha, Jesus foi para o Pai e falou, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Deus foi preparar para todos. Irmãos, nós não podemos perder a presença de Deus em nossa vida. Nós não podemos desconsiderar. Não podemos fazer igual Saul. A presença de Deus, ela é importante. Nós não podemos tornar comum aquilo que é santo. Muitas pessoas, muitos de nós, talvez cometemos os mesmos erros que Saul cometeu. Saul cometeu um pecado que talvez muitos cometessem. Mas o problema é como nós vamos nos levantar disso. Aí temos o exemplo de Davi. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós já vamos estar encerrando. Lá em Êxodo 33. Irmãos, nunca desconsidere a presença de Deus, irmãos. Irmãos, nós aprendemos algo com Moisés que é tremendo. Nesse texto do Êxodo 33, a palavra de Deus diz que Deus falava face a face com Moisés. E isso é uma coisa tão maravilhosa que isso nos causa, e teria que nos causar também muito motivo de, como que eu posso dizer assim, de curiosidade. Porque diz a palavra de Deus que ninguém poderia ver a face de Deus e iria continuar vivo. E aqui diz, então isso era motivo para nós procurarmos traduções, para nós procurarmos outras interpretações, livros históricos, muitas coisas para nós entendermos quando o autor se revela isso. Mas eu tenho para mim que era a intimidade que Deus tinha com Moisés. Moisés não desconsiderava as coisas de Deus. Moisés não desconsiderava aquilo que era santo. Moisés não desconsiderava aquilo que era referente ao reino. Olha, Êxodo 33, versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Eu gostaria que você refletisse comigo nessa noite. Moisés recebeu a instrução que nós lemos, que disse o Senhor lá no versículo 1, e disse assim: Moisés, vai Moisés, eu vou enviar o anjo à frente, vai destruir todos os teus inimigos. Moisés, a terra mana leite e mel, tem tudo o que você precisa, a terra é boa, o gado é bom, dá fruto. Moisés, você vai ter tudo, e tudo isso nos é oferecido, tudo isso é colocado diante de nós, e nós podemos escolher. Só que Moisés tinha uma convicção no seu coração. Moisés tinha uma convicção em sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé.
Moisés, ele não tornava comum aquilo que era santo. Moisés não tornava comum as coisas referentes ao reino de Deus. Moisés não tornava comum aquilo que Deus tratava com ele. E em meio a tudo isso, Deus disse: vá à frente, eu vou destruir, eu vou derrubar os teus inimigos, eu vou fazer tudo, Moisés. Só que ele disse assim: Senhor, Senhor, eu sei de tudo isso, eu sei que o Senhor vai me dar, que o Senhor vai fazer, mas Senhor, tudo isso, eu sei que o povo é obstinado, e o povo era de dura serviço, e Deus não queria ir com o povo, porque o povo era duro. Quando fala de dura serviço, era de dura inclinação, o povo não se dobrava, o povo não se prostrava, o povo rejeitava as coisas de Deus, o povo fazia das coisas de Deus coisas comuns, entre sagrado e profano. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu não eu vou fazer tudo por vocês, Moisés, vou dar tudo aquilo que você precisa, eu vou dar, vou acabar com os inimigos. Mas ele disse assim: Senhor, oh meu Deus, isso é muito forte. Olha o que ele disse: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Senhor, se o Senhor não for comigo, Senhor, não faça eu sair daqui deste lugar. Senhor, se a tua presença não for na minha vida, Senhor, Deus, nada mais importa. Senhor, se a tua presença não for comigo, Senhor, hoje eu nem saio da minha casa, Pai. Senhor, se a tua presença não for nesse culto, ó Deus, nós nem vamos iniciar ele. Senhor, se a tua presença não for quando nós saímos daqui, caminhando para a minha casa, Senhor, eu nem saio daqui. Senhor, eu faço um voto contigo, que enquanto não estiver tudo bem entre eu e os céus, entre eu e o Senhor, eu nem me movo de lugar. Senhor, é assim que tem que ser nas nossas vidas, irmãos. Feche os teus olhos nesse momento. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que o Senhor falou contigo ao seu coração, mas eu sei qual foi a mensagem que Ele me enviou para dizer. Senhor, hoje é noite de concerto, Pai. Nós aprendemos, Senhor, sobre a unção e sobre a presença, Pai. Mas nós vimos aqui, Senhor, que 2 homens não carregaram isso consigo. A unção estava sobre a vida de Saul, mas ele não quis a presença. E Davi ainda nem era rei, ó Pai, mas a presença estava sobre a sua vida. Senhor, se for para nós caminharmos, prosseguirmos, continuarmos, Senhor, mas se a sua presença não for conosco, Pai, que nós não saiamos daqui, Senhor. Senhor, se a sua presença não for conosco, nada mais importa. Pai, existem projetos, existem desafios. Pai, existe a MAP no lar amanhã, mas se o Senhor não for conosco, Senhor, nós nem sairemos do lugar, ó Pai. Pai, existe o culto da família no domingo, Senhor, mas se a tua presença não for, Pai, nada fará sentido. Senhor, se a sua presença não for em nossas vidas, Pai, nada mais faz sentido, Senhor. Pai, é a tua presença, Pai. Não é sobre as coisas, não é sobre ter, não é sobre ser. Pai, é sobre a tua presença, Senhor. Pai, nos ensina todos os dias, ó Pai, que as coisas referentes ao seu reino, as coisas são sérias, ó Pai. Nos ensina, Senhor, que não é o dia a dia, o cotidiano que vai nos afastar dos teus propósitos, Senhor. Senhor, nos ensina, ó Pai, que não são coisas fúteis que vão nos afastar de Ti, Senhor, é a Tua presença, Pai. Senhor, é a Tua presença em nós, Senhor. Não afaste de nós, Senhor, não deixa que nas pequenas coisas o inimigo venha nos roubar, ó Pai, que ele venha minar a nossa força. Senhor, não deixe, ó Pai, que ele venha minar as nossas forças, achando, ó Pai, ó Deus, que a comunhão contigo já basta tudo aquilo que estamos fazendo. Pai, nós queremos ser como Davi, todos os dias dobrarmos o nosso joelho, orarmos a Ti, adorarmos a Ti, saber que a Tua presença está sobre as nossas vidas, saber que por
onde nós andemos, Senhor, a tua presença chega porque ela é em nós. Saber, Senhor, que nós vamos pisar e adentrar os hospitais e vidas vão ser curadas. Saber que nós vamos conversar com o aflito e levar a palavra de salvação. Senhor, que nós vamos encontrar pessoas que necessitam ouvir a tua voz e nós vamos ter a palavra de cura, de libertação, de salvação. Senhor, porque a tua presença é em nós, Pai. Há tempos nós temos perdido, Senhor. Temos perdido a conexão com o céu. Temos achado, Senhor Deus, que nós temos cumprido o protocolo. Senhor, temos batido o cartão assim como no nosso serviço. Temos chegado na igreja no horário. Estamos cultuando e achamos que isso basta. Estamos fazendo das coisas santas. Estamos fazendo, Senhor, das coisas de Deus comuns. Ainda que no nosso trabalho nós não atrasamos, ainda que no nosso trabalho nós largamos tudo, saímos de uma festa, de um churrasco, saímos de alguma confraternização e vamos cumprir o horário, o propósito. Mas quando as coisas são referentes a teu reino, Senhor, tu sabes. Hoje não dá, Senhor. Senhor, hoje estou aqui reunido nessa confraternização, eu vou chegar atrasado mesmo. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Senhor, é a tua presença em nós, ao qual nós estamos desprezando, ó Pai. Senhor, nos ensina a cada dia a não tornar comum as coisas referentes ao teu reino, Senhor. Nos ensina, Pai, sobre a tua presença. Moisés, ele não queria ir. Deus estava dando tudo, estava derrubando os inimigos, estava dando a provisão, mas Moisés estava dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não saio daqui. Senhor, sem a sua presença eu não caminho, eu não dou mais um passo, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a termos uma vida de adoração, ó Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como você tem que sair. Você tem que sair renovado, modificado, transformado pela presença de Deus. Eu quero fazer um convite a você, aí onde você está. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se dobrar aqui no altar, mas nós vamos orar, porque eu sei que a presença de Deus é grande neste lugar. Eu sei que nós vamos sair daqui transformados. Não sairemos daqui como entramos, porque hoje é noite de transformação. Hoje é noite de mudança. Oh Deus, oh Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Senhor, o Senhor nos mostrou e nos revelou hoje, Senhor, quão pequenos nós somos, ó Pai. Senhor, não deixe que nós tornamos comuns as coisas referentes ao Teu reino. Senhor, Davi, há muitos e muitos anos, ele já clamava a Ti: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica-me, torna as minhas vestes mais alvas do que a neve, Senhor. Senhor, não aparte de mim o Teu Espírito, que a Tua presença seja sobre a minha vida. Pai, hoje nós nos prostramos diante do Teu altar, Senhor, para consertar as nossas vidas. Pai, se temos andado, Senhor, da maneira como o Senhor não quer, como o Senhor não trouxe, Senhor, ao nosso coração, e ainda assim estamos fazendo de outra forma, é tempo de mudança, é tempo de conserto. Pai, se nós não estamos correspondendo ao Teu chamado, Senhor, se nós não estamos, Senhor Deus, correspondendo aos Teus propósitos, a tudo aquilo ao qual o Senhor nos capacitou, aquilo que o Senhor nos ungiu, Pai, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de nós sairmos daqui transformados, Senhor. Oh Pai, confronta o nosso coração, Senhor. Pai, a unção estava sobre Saul, mas a presença era sobre Davi, Pai. Senhor, que a Tua presença não se afaste de nós, ó Pai. Pai, a igreja precisa avançar, a igreja precisa caminhar. Senhor, os projetos, os propósitos, os desafios, eles existem, Senhor. Mas se a Tua presença não for conosco, nós não sairemos do lugar, ó Pai.
nós só sairemos com a Tua presença. Sairemos somente com a Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, olha para o Teu povo, ó Pai. Dá-nos entendimento das coisas referentes ao Teu reino. Pai, assim como a tribo de Levi foi designada, Senhor, aos ofícios, ó Pai, sacerdotais, a cuidar do templo. Pai, que nós venhamos ter entendimento que as coisas no Seu reino são voluntárias. Nós não somos, Senhor, funcionários remunerados, ó Pai. Nós fazemos voluntário. E a voluntariedade vem do coração. Nos ensina, Senhor, a todos os dias nos doarmos a Ti, Senhor, na Tua obra. Senhor, a não seguir a unção que está sobre os homens, porque nós estaríamos, Senhor, pulando de igreja em igreja. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos ali. Pai, mas é a Tua presença, Senhor. É a Tua presença em nós, ó Pai. Oh, Senhor, nos ensina todos os dias, ó Pai, a corresponder ao Teu chamado, a corresponder ao Teu propósito, ó Pai. Ah, Senhor, a servir com excelência. Ah, Senhor, a não olhar para os homens, a olhar somente para o alvo que é Jesus Cristo, Senhor. Pai, que a partir de hoje as nossas vidas, Senhor, elas não precisem ser mais chamadas a atenção de tudo que acontece à nossa volta, porque nós vamos saber que é a Tua presença em nós. Pai, nós vamos entender que nós fomos escolhidos no meio de multidões. Pai, vai ter pessoas em nosso meio que vai ser, ó Pai, oh Deus querido, contratada. E ali existia 1.000, 1.200, 1.500 pessoas, mas o Senhor escolheu a ela, porque é a presença, é a Tua presença sobre a vida dela. E as pessoas vão querer estar perto, porque a presença do Senhor é grande. Oh Deus, as pessoas vão tocar a campainha das nossas casas, vão mandar mensagens, pedindo oração, pedindo aconselhamento, porque é a Tua presença em nós, Senhor. Oh Deus, nos ensina, ó Pai. Oh Pai, que a nossa vida venha ser de entrega a Ti, Senhor. Que a nossa vida venha ser de entrega